Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando Deus transforma a escuridão em testemunho. Aqui no capítulo 9 de João, a cura revelada da cegueira à visão. Quando o encontro com Cristo abre os olhos não só físico, mas também da nossa mente. No contexto do capítulo 9 do Evangelho de João, encontramos uma das histórias impactantes do ministério de Jesus, é a cura de um homem cego. Enquanto Jesus caminhava com seus discípulos, eles viram aquele homem e fizeram uma pergunta: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Na cultura religiosa daquele tempo, muitas pessoas acreditavam que doenças, limitações eram sempre consequência direta de algum pecado específico na vida daquela pessoa. Mas Jesus responde de uma forma surpreendente. Ele diz que aquela situação não era resultado de um pecado pessoal, mas que as obras de Deus seriam manifestadas ali. Com isso, Jesus muda completamente a forma de olhar o sofrimento humano. E até hoje ainda se tem esse olhar. Tudo que acontece, às vezes, no mundo cristão, se fala que é o diabo. Ah, foi o diabo. Ele que me tentou. Ele que fez isso. E muitas vezes não é. Sou eu mesma. Tudo que acontece na vida de uma pessoa se questiona que será? Será que Deus não está castigando? Será que não é pecado? Então, essa visão ainda continua nos dias de hoje, mas Jesus trouxe um outro lugar para olhar. Vamos à nossa leitura? Pegue aí sua Bíblia, João capítulo 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, untou os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhes, pois, como se abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem, chamado Jesus, fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes eram cegos. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe com ira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecar, fazer, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego?
Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Mas, como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dai graças a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer: Quem te fez isto? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: Já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Ora, não sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o que tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Queres tu no Filho de Deus? Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhes: Crê tu no Filho de Deus? Gostaria de fazer essa pergunta para você também. Você crê no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que veem sejam cegos. E, e aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Nesse texto, vemos um milagre incomum naquela época, uma mistura de terra com saliva que ele coloca nos olhos do homem e pede que ele vá ao tanque de Siloé e se lavar. E o homem obedece. Quando ele lava todo aquele lodo, ele passa a enxergar. Esses milagres não apenas nos mostra que Jesus tem poder, mas para aquele povo era um lugar de afronta. Esse milagre não transforma apenas a vida daquele homem, mas provoca uma grande discussão entre o povo, entre os líderes religiosos que sempre olhavam como a lei de Moisés. Muitos ficam admirados, outros desconfiados. Os fariseus começam a investigar o que aconteceu. O problema para eles não era o milagre, era o fato de aquilo acontecer no sábado. Em vez de celebrarem a cura, eles questionam Jesus. Eles interrogam o homem curado, chamam seus pais e tentam desacreditar
o testemunho de Jesus. Ele era cego e via. Era o que ele dizia. Eu era cego e agora vejo. Ele talvez não soubesse explicar todo o processo, mas sabia o que tinha acontecido em sua vida. No final do capítulo, Jesus revela algo mais profundo. Existem dois tipos de cegueira: a cegueira física, aquela do homem que foi curado, mas a cegueira espiritual também, dos líderes religiosos, porque ela permanecia. Eles não mudaram essa posição. Eles viam com os olhos, mas não recebiam e nem reconheciam quem era Jesus. Então, Jesus declara que veio ao mundo para os que não veem, para que aqueles que não veem passem a ver, e para os que pensam que veem, percebam a sua própria cegueira. Jesus diz que ele veio para aqueles que não veem, no sentido físico, mas também espiritual. Às vezes você não conhece Jesus, não veio até Jesus, e esse é o momento de você olhar e falar: eu preciso de Jesus. Tem aqueles que pensam que conhecem Jesus, que andam com Jesus, que veem Jesus, mas ainda não perceberam que estão cegos. Nos ensinos de João 9, nós podemos ver que nem todo sofrimento é consequência do pecado. Jesus disse isso. Deus pode usar situações difíceis da nossa vida para, através da nossa vida, revelar sua glória. E talvez eu passe por um lugar muito difícil, mas esse lugar pode ser para revelar a glória de Deus. A obediência abre caminho para milagres. Jesus disse: vai ao tanque e se lava. Ele foi, ele obedeceu e ele foi curado. E através disso veio um testemunho sincero de grande poder, de grande feito de Jesus na vida dele. Mas a maior cegueira mesmo é a cegueira espiritual, para você aplicar no seu dia a dia. Nem sempre nós entendemos os motivos das nossas dificuldades, mas Deus tem poder para transformá-la em propósito, em plano, em processos e te auxiliar na sua vida. Seu testemunho não precisa ser complexo, esplêndido, mas pode ser verdadeiro. Basta ser verdadeiro para a transformação. Cuidado com a cegueira espiritual que nasce do orgulho, da religiosidade. Permita que Jesus ilumine áreas da sua vida onde você não consegue enxergar claramente. Confie que Deus pode transformar situações difíceis em testemunhos. Escolha obedecer, mesmo quando não entende nada ou não entende completamente. Compartilhe o que Deus tem feito na sua vida, seja testemunha. Peça a Deus discernimento para enxergar além das aparências. Quando Cristo abre nossos olhos, até aquilo que parecia escuridão se transforma em testemunho de luz. Que o Senhor abençoe sua casa, abençoe sua vida, sua família, que você possa aplicar todos os aprendizados e se transformar. Não deixe de participar dos nossos grupos, dos projetos, da comunidade, dos aprendizados. Venha fazer parte. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.